Saudações a... Seja muito bem-vindo. Nossa, quase que não sai, né? Seja muito bem-vindo. Hoje é um dia muito feliz e que vamos começar aqui mais uma série nova aqui no canal. Como eu já falei em outros vídeos, eu vou focar mais em programação. Infelizmente eu não tenho tempo para ficar testando distro, nem ficar elaborando algum conteúdo que eu possa passar para vocês. Então eu vou passar para vocês o que é mais prático, o que é mais fácil, que é a linguagem de programação, tá? Então, hoje eu vou passar para vocês o início de uma série que a gente vai tratar a respeito de Python. Eu vou focar em uma biblioteca que é importantíssima na linguagem Python. Vou falar um pouco sobre o Python, tá? Quarta-feira eu vou começar uma série com uma outra linguagem e sexta-feira também, que eu não vou falar ainda quais são, vocês vão descobrir no dia. Então a gente vai começar a respeito do Python. Eu instalei o Slackware aqui, eu montei um negócio bem básico aqui, sem muita frescura, só para usar o essencial mesmo. Então a gente vai, tá ligado? Então, só para você entender o que a gente vai focar. A gente vai focar na built-in. Na built-in é uma biblioteca de funções dentro do Python, tá? Onde a gente vai ter interpretadores numéricos, funções, tipos, entre outras coisas, como você está vendo aqui. Se você pesquisar por built-in, funções built-in, Python, documentation ou documentação, vocês vão possivelmente achar que é nesses docs.python.org/liber/function.html. Essa aqui no caso é a respeito da 3.8.5, mas não tem problema. Então aqui tem bastante funções importantes, tá? E quando você clica em uma, você vai ser direcionada diretamente para um trecho do site onde ele vai dar uma explicação breve do que se trata, tá? A gente não vai ver todas essas funções, a gente vai ver as funções mais importantes, as outras fica para seu critério pesquisar só a nível de curiosidade. Essa biblioteca a gente vai abordar ela porque ela é a mais importante dentro da linguagem Python. Sem ela você não consegue migrar para nenhuma. É nela que você vai ter tudo que você precisa para começar a se tornar um programador, beleza? Então é isso, a gente vai se tratar como lógica de programação e cada dia da semana, segunda, quarta e sexta, a gente vai tratar uma linguagem de programação diferente, tá? Uma dica que eu dou, que se você estiver assistindo esse vídeo e você estiver no Windows, a única diferença é que no Linux ele já vem instalado, no Slackware não vem a versão 3, você tem que instalar a versão 3. No Windows também não vem nenhum instalado. Quando você for instalar, vai aparecer essa primeira janelinha quando você baixa o instalador do Python. E aqui embaixo a única coisa que você precisa fazer é marcar essa caixa aqui, ó, para adicionar o Python 3 para o path, né? Eu não sei por que ele abriu ali no Zine, né? Deixa eu abrir aqui. Oh meu Deus, é tudo bagunçado. Então, ó, basicamente vai aparecer essa janela para você e você vai marcar aqui, ó, add Python 3.8 ou 3.7, que seja do path, tá? Nada demais, nada de muitas coisas. Se você tiver no Linux ou no Mac, provavelmente você já tenha, tá? O que você precisa saber? Se você abrir o seu console lá, o seu emulador de terminal e digitar Python, você vai executar o Python 2.7. Apesar de que algumas distribuições o Python 2 não está vindo por padrão, é importante você saber que ainda na maioria o Python 2 existe, ele ainda é um pouco popular porque existe um monte de coisa que depende do Python 2, usa o Python 2 como dependência, tá? Deixa eu sair do Python 2. Se você instalar o Python 3 ou se você já tiver instalado o Python 3, para você chamar o console dele, você tem que digitar Python 3. E aí você vai ter aí acesso ao seu console do Python 3. Uma coisa que eu indico muito é que dependendo dos programas que você vai usar, eles pedem o Python 2 e o Python 2.7 e o Python 3.7. Então por isso eu prefiro usar o 3.7, porque se eu precisar instalar alguma coisa, muito provavelmente é o Python 3.7 que eles vão usar como dependência. Então é importante você usar essa biblioteca, mas nada te impede de usar a 3.8, tá bom? Muito bem. Aqui é o console do Python, eu posso usar aqui um comando padrão para impressão para uma saída de dados na tela, que é a função print, e posso fazer a saída de um dado tipo string, escrevendo qualquer coisa dentro de aspas duplas, e aí eu fecho ali o parênteses, que é onde eu adiciono dentro de uma função os parâmetros. Eu já vou explicar isso com mais calma. E ali ele imprime pra gente o que está escrito, tá? Uma coisa que você precisa saber na questão do Python: se você já programa em outras linguagens como C, C++, Java, JavaScript, Lua,
O Python é diferente, tá? A sintaxe do Python é diferente, a escrita do Python é diferente. Tudo no Python é um objeto e todos esses objetos você pode tratar ele como uma função, tá? Ele é uma biblioteca de funções. O Python, para você maximizar o seu conhecimento na parte fundamental dele, não é difícil. Porém, um item que difere muito de uma pessoa que sabe programar Python, uma pessoa que ainda vai se perder no Python, é aquela que entende o que acontece na linguagem Python, como a linguagem Python funciona. Isso é uma coisa muito importante, porque através dessa noção que você adquire com leituras e estudos, você consegue criar soluções ainda mais elaboradas usando a linguagem Python, tá? O que eu acho que torna a linguagem Python tão amada dentro dos próprios programadores é o fato de que eles podem elaborar coisas incríveis, coisas bem trabalhadas, coisas bem divertidas, mesmo tendo uma sintaxe simples, né? No meu ponto de vista, a sintaxe simples do Python ajuda programadores de primeira viagem a aprender uma nova tecnologia, uma área diferente, a aprender a programar. Porém, tem outros lados ruins. Você tem uma certa dificuldade para fazer coisas mais específicas, declarações de funções e métodos mais específicos, tendo que você fazer aí, né, estudar mesmo para ter um maior entendimento de como que é a função por trás ali do que você está vendo, tá? Sem mais enrolação, esse aqui é o console do Python. Python é uma linguagem que ela pode ser tanto interpretada quanto compilada. Geralmente você vai compilar ela quando se trata de módulos, quando você criar um módulo, isso quando entra mais a parte de orientação a objeto, ele vai ser compilado, tá? Aquele módulo vai ser compilado. Mas quando você vai simplesmente fazer um script para fazer uma automação do seu sistema ou automatizar tarefas, você pode usar o Python como uma linguagem interpretada, ou seja, esse console que vocês estão vendo aí, ele é o interpretador do Python. Se eu quiser executar um arquivo .python, ou .py no caso, né? Eu chamo o interpretador, e em seguida eu dou como parâmetro o arquivo que ele vai ser interpretado. Dessa forma ele vai ser executado e aí eu vou ter o meu programa rodando, tá? Essas são curiosidades que você precisa saber. Se você nunca programou, com certeza Python vai ser uma linguagem que vai te abrir vai abrir as portas da programação muito mais facilmente, porque é uma sintaxe mais limpa, mais enxugada, tá? Muito bem, o que você precisa saber do Python? O Python, você não precisa propriamente declarar um tipo de dado para uma variável. Por exemplo, se eu tivesse no JavaScript, se eu tivesse no Java, eu teria que dizer string, o nome da minha variável, e o dado que eu for escrever, ele tem que ser do tipo string, dado tipo string, tá? Como que eu faço isso? Tudo o que tiver dentro de aspas duplas ou aspas simples, o sistema vai entender como string, tá? Então, o tipo string é um tipo de dado que armazena valores alfanuméricos, letras, números, espaços, sinais e tudo mais. Quando eu queria, na linguagem Java, criar uma variável do tipo inteiro, eu tenho que declarar int, nome variável e um valor 50, certo? Não preciso pôr aspas, porque dessa forma o Java vai entender que é um tipo inteiro. Se eu quisesse declarar uma variável de ponto flutuante, eu teria que dizer float, o nome da minha variável, e ela recebe um valor de ponto flutuante, o valor ponto alguma coisa, e no final eu tenho que declarar um fzinho. Se no caso eu quiser ter um valor de ponto flutuante com o dobro de precisão, double, e por aí vai. Ou seja, eu tenho que criar uma variável, declarar para o sistema qual que é o tipo de dado que aquela variável vai ser armazenada e dar a ela apenas aquele tipo de dado. E se em algum momento eu precisar converter aquele dado para uma outra coisa, eu teria que fazer uma função onde eu teria que mudar o tipo daquele dado ou o tipo daquela variável para uma outra coisa para poder fazer essa conversão. Eu teria que converter os tipos de dados. Em Python eu não preciso fazer tantas coisas assim. Por exemplo, se eu quiser armazenar uma variável que contenha meu nome, então eu faço nome, recebe, e eu coloco o dado. Dessa forma, a minha variável ela automaticamente vai ser uma variável do dado do tipo string. Por quê? Porque ela está armazenando uma informação do tipo string. Se eu colocar aqui, ó, idade, recebe
30, por exemplo, aquela variável ela tem um valor do tipo integer. Se eu colocar, por exemplo, reais e declarar um valor de ponto flutuante, por exemplo, 570,57, eu atribuo para essa variável um tipo de dado de ponto flutuante. Ponto flutuante é um número real, tá? Se você sabe, um número real, você declara exatamente como o número é. E o int, ele é um número inteiro. Inteiro você simplesmente arredonda para cima ou para baixo, tá? Então, se eu chamar a minha função de saída de dados na tela e passar como parâmetro, aqui dentro dos parênteses, como parâmetro, a variável nome, ele vai imprimir meu nome. Se ao invés do parâmetro nome eu colocar idade, ele vai imprimir ali a idade. E se eu fizer o dinheiro, né, reais na verdade, ele vai imprimir o valor que eu fiz, certo? Eu posso aprimorar ainda mais, incrementar ainda mais essa função print com a função type. Se eu fizer isso daqui, ó. Dentro da minha função print, como parâmetro, eu chamei uma outra função chamada type, e como parâmetro da minha função type, eu chamei a minha variável reais. Se eu mandar imprimir, ele vai dar para mim ali, olha só, deixa eu mudar meu microfone. Ele vai mudar aqui para mim, ao invés dele imprimir o dado, ele vai falar o quê? Que esse objeto é da classe float, ou seja, ponto flutuante, certo? Se eu trocar o reais para nome, olha só, a classe dessa variável ela é do tipo str, abreviação de string. E se eu mudar para idade, classe int, eu posso ainda mais criar uma outra coisa assim, uma outra variável, ó, usa Slack, recebe true, com T maiúsculo, olha só. Agora eu vou chamar a minha função print com parâmetro type, e dentro do meu type eu vou passar como parâmetro a minha função usa Slack. E ele vai passar ali para mim que a minha classe é do tipo booleana, tá? Então esses aqui são os 4 tipos primitivos de dados aqui na linguagem Python, tá? Eu posso tentar aqui, ó, chamar uma variável chá, recebe a letra A, tá? E aí eu vou chamar a minha função print e a type e vou passar aqui chá. Agora eu vou imprimir. E ele ainda vai tratar como uma str, ou seja, uma string. Então esses são os tipos de dados primitivos da linguagem Python. Você vê que não tem tantas variações, tá? Deixa eu limpar meu terminal aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, ó, print type idade. A gente viu que é do tipo integer. Se eu chamar a minha variável idade e reatribuir ela para 30, só que dentro de parênteses, aspas duplas, ele vai aceitar normalmente. E se eu repetir, né, a execução da função print como parâmetro a função type e passar a idade como parâmetro para a função type, ele muda para str, tá? Na linguagem Python existe uma coisa que é muito curiosa, eu acho um pouco estranha, mas pode livrar a pele do preparador em alguns casos, é que é o seguinte: nesses casos, quando a linguagem ela consegue pegar uma variável, mudar o tipo de dado dentro daquela variável e automaticamente a classe daquele objeto ele muda de tipo, a gente declara isso como uma linguagem fracamente tipada, ou seja, a tipagem de dado dela é fraca, a gente não consegue lidar com tanta precisão. Porém, eu posso muito bem fazer o quê? Eu posso muito bem pegar, ó, deixa eu pensar aqui, idade, recebe input, int, deixa eu ver se eu não estou escrevendo errado, né? Vamos ver aqui. Olha lá, ele abriu uma exceção, tá? Já vou falar para vocês o que é isso. Deixa eu ver aqui. Sempre inverto, eu sempre me perco nesses negócios aqui. Int, input, sei lá.
Olha lá, informe um número. 30. Beleza, não aconteceu nada. Agora eu vou fazer o quê? Vou chamar minha função print com um parâmetro número e vou botar imprimir. Então ele imprimiu 30. Então se eu pegar aqui type dentro de parâmetros número, ele é do tipo int. Ou seja, o que aconteceu aqui, ó? Dessa parte aqui para baixo, o que aconteceu? Eu criei uma variável do tipo, eu chamei ela de número e fiz que ela recebesse um parâmetro, uma função que é int. Como parâmetro da função int, eu chamei outra função chamada input, e dentro do input eu declarei um conteúdo do tipo string, tá? Ele informa era para ser número, mas beleza, informe um número. Dessa forma, ele imprimiu aqui para a gente, informe um número, ele ficou aguardando a minha entrada de dados. Quando eu passei para ele o valor 30, automaticamente ele colheu esse dado para minha variável número, e aqui a gente pode ver que ele colheu 30. E aqui no type, a gente viu que ele é do tipo integer. Então, ou seja, aqui eu declarei uma variável, já declarei para essa variável um tipo de dado, que no caso é int, ou seja, inteiro. Mas se eu chamar aqui, ó, número recebe Jonas, ele não vai reclamar. E se eu simplesmente botar para executar de novo o tipo daquela variável número, ele muda para string. Então, isso a gente chama de fracamente tipado, apesar de que a gente pode declarar um tipo de entrada de dados, tá? Isso é um pouco confuso para você no começo, mas é basicamente assim como o Python funciona, tá? Muito bem, eu acho que para console tá bom. Para vocês terem uma ideia, no console a gente pode fazer muitas coisas. Eu, por exemplo, eu não tenho calculadora no meu sistema. Se eu pesquisar aqui, ó, eu não tenho calculadora, né? Eu faço os cálculos diretamente no console do Python. Por exemplo, eu quero como que eu vou fazer uma conta básica aqui, ó? Eu vou chamar a função print, né? Como parâmetro eu vou passar os cálculos que eu quero. Vamos supor que eu quero fazer uma soma de 10 mais 10. Essa soma eu quero dividir por 2 e depois fazer uma multiplicação do resultado. Aliás, 10 mais 10, essa soma eu quero dividir por 2 e o resultado dessa divisão vezes 10. Como que eu poderia fazer isso? Eu tenho que seguir a regra de equação de segundo grau, né? Dentro de parênteses, eu vou pôr o que eu quero, 10 mais 10, fecho. Por quê? Porque ali dentro eu quero que seja executado primeiro. Eu quero que o resultado dessa soma seja dividido por 2. Eu posso fazer... e depois aqui eu quero que ele multiplique por 10, tá? Como divisão e multiplicação não tem uma regra de qual que vai ser executado primeiro, a não ser que da esquerda para a direita será lido, né? Então, por exemplo, ele vai começar a ler aqui e por último vai ser lido aqui. Então, eu só preciso especificar dentro de parênteses soma e subtração, que eles têm uma prioridade menor na execução. Porque eu quero que ele execute primeiro essa soma. Então, ele vai executar essa soma, vai dividir por 2, em seguida multiplicar por 10. Então, tá aqui. Essa é a forma que eu faço cálculos. Eu dou Enter, ele dá lá 100, tá? E me deu, no caso, um ponto flutuante. A gente pode até tentar chamar um type aqui, ó. Né? A gente pode chamar um type e ver o que vai acontecer. Ele vai dar lá, ó, classe do tipo float, ou seja, do tipo flutuante. Então, assim, o próprio console Python é um console bem legal, porque ele te dá a resposta direta daquilo que você está fazendo. Eu poderia atropelar um pouco as coisas e criar uma função, por exemplo, def imprime nome. Olha só, eu fiz uma definição de função aqui e ele não entrou o dado, ele está aguardando eu continuar. Então eu vou fazer aqui, ó, print e botar para ele imprimir o meu nome. Olha só. Agora, perceba que depois que eu pulei uma linha em branco, que eu dei Enter novamente, ele saiu dos 3 pontinhos, ou seja, ele não está mais aguardando eu definir mais nada. Então eu posso simplesmente fazer aqui, ó. Ó, ele até instanciou aqui para mim, ó, já está instanciado na memória do meu console Python. Imprime nome, boto para executar e a função vai ser executada. Isso aqui é só para você ver que o console Python é bem poderoso, dá para brincar e estudar bastante, tá? Muito bem. Se eu quiser sair do console Python, eu chamo a função exit, né? Só que sem nenhum tipo de parâmetro ali. E aí eu finalizo o meu
console, tá? Deixa eu ver, eu vou dentro de desktop, eu crio um diretório Python, então vou entrar dentro de, porque não posso entrar fora, dentro de Python, tá? Então eu vou dar um mkdir arquivos. Então eu vou adentrar no arquivos, vou colocar aqui mais uma pasta, mkdir aula 01, e lá dentro eu vou criar um novo arquivo, tá? Eu tô fazendo tudo aqui pelo terminal, cara, mas você pode fazer com qualquer outro tipo de e-mail, clicando, abrindo um novo arquivo, renomeando, você vai fazer o que você quiser. Eu vou usar o terminal aqui para mim é mais rápido. Então aqui no caso eu uso o parâmetro touch para criar um arquivo e eu declaro o nome do tipo de arquivo que eu vou criar. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um main.py. .py é a nomenclatura, a extensão do meu arquivo. O Python ele reproduz vários tipos de arquivo, por exemplo, PY, PYC, PYO e por aí vai. Mas você vai ter que sempre criar como .py, a não ser que você esteja avançado e trabalhando numa situação que você precisa declarar exatamente o que está acontecendo. Mas, enfim, não tem necessidade disso, esquece isso, .py. Então aqui eu estou criando um arquivo escrito main.py. Se eu dar um ls, está ali o meu arquivo main.py. É só isso. Se você vier no Windows aqui, botão direito, que é novo, que é criar documento, vazio, é a mesma coisa, tá? Então eu vou usar o editor Vim, que é o editor que eu gosto de usar, e eu vou abrir ele lá, tá? Muito bem, meu arquivo não tem nada. O que eu posso fazer aqui? Eu vou criar algumas coisas aqui baseado no que a gente acabou de ver, e depois eu vou executar como arquivo interpretado, tá? Então tem 3 coisas que é importante que você saiba. Você pode por exemplo, executar como hashtag, exclamação, se eu não tiver invertida a ordem, /bin, /env, Python ou Python 3, você pode declarar isso no cabeçalho do seu arquivo. Se você estiver usando o Python 2 e você quiser que seja reproduzido, aqui eu acho que vai ficar bem escuro, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu mudar um pouco a coloração, senão vai ter coisa que vocês não vão ver. Dá um tempo aí. Pronto. Então, vocês podem fazer aquilo, como eu falei, né? Até me perdi aqui. Se vocês estiverem usando como interpretador o Python 2, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Coding, UTF, TF-8. Senão ele não vai reconhecer o acento. Ele não vai reconhecer acento. Então, você declara isso aqui logo de início como cabeçalho, tá bom? Pois bem, que mais que eu posso informar para vocês? Dentro de toda linguagem de programação existe a questão de você poder fazer um comentário, ou seja, isto não será lido pelo interpretador. Porque isto é um comentário, tá? Ou seja, essas 2 linhas que eu adicionei são comentários, o programa não vai ler, o interpretador não vai ler. Então, para que serve isso? Se você estiver fazendo um programa muito grande, ou no começo, quando você estiver estudando e você quiser deixar uma informação para você no futuro, é só você fazer um hashtag lá na frente e escrever naquela linha que ela será comentada e ausentada do interpretador, beleza? Então, vamos lá. A gente viu vários tipos de variáveis, né, do tipo primitivo. A gente pode replicar aqui, ó, nome recebe Fábio Carneiro, tá? Aqui eu posso declarar uma idade, recebe 30. Aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, o que eu posso colocar aqui? Altura, posso colocar aqui 187,4 centímetros, por exemplo. O que mais que eu posso colocar aqui? Eu acho que por enquanto é só, né? Bom, acho que por enquanto é só. Então perceba que a sintaxe é muito simples. Eu não preciso declarar o tipo da minha variável, eu não preciso finalizar minha linha com ponto e vírgula. Eu apenas declaro o nome da variável, o sinal de atribuição e o que ela vai receber. É só isso. Então eu posso fazer um print, chamar a função print, colocar como parâmetro a variável nome, né? A idade, a altura, tá? Aqui eu posso, o que eu posso fazer? Eu posso depois
Uma coisa muito legal na linguagem Python é que a gente pode fazer umas coisas bizarras. Por exemplo, se eu fosse fazer t vezes 7, daria erro. Vocês vão ver o que acontece aqui no Python. Eu vou fazer mais um print aqui. Aqui dentro eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar esse negocinho doão vezes 20, tá? E aqui embaixo eu vou fazer a função print, ó, type, nome, print, apertei besteirinha aqui, type, idade, print, type, altura, beleza? Muito bem, então, e aqui no final, ó, eu vou fazer mais um print, e aqui dentro eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso daqui, vezes, não, isso não vai acabar fazendo caquinha, vou colocar aqui, ó, sinal de menor, vezes 20, tá? Muito bem, criei o meu programa com as coisas que vocês já viram declaração de variáveis, vocês já viram a função print, a função type, e vocês vão ver agora apenas essa funçãozinha aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer o interpretador executar esse arquivo, e pela primeira aula a gente já está bem recheado de informações, tá? Então eu vou salvar o meu arquivo, vou salvar e sair, então meu arquivo está ali. Para que o interpretador Python 2 execute, eu posso fazer Python 2 ou apenas Python e o nome do meu arquivo. Olha só, ele deu um errinho lá, tá vendo? Vamos chamar o Python 3. Ele também deu um errinho lá, que não era para dar esse errinho aí. Deixa eu ver o que. Deixa eu trocar este por menos. Ele não tá fazendo o que eu queria que ele fizesse, não. Enfim, não era para ele fazer isso. Por que ele não está fazendo isso? É porque eu não declarei como string. Eu tenho que declarar dentro de string. Agora sim, eu estou multiplicando uma string por um número. Agora sim, vamos lá. Python.py. Olha só o que ele fez. Ao invés dele abrir uma exceção, que mais para frente eu explico o que é uma exceção, por enquanto entenda que uma exceção é um tipo de erro, né? Olha só, ele imprimiu o meu nome, imprimiu minha idade, imprimiu minha altura, e olha só, ao invés dele dar um erro, ele imprimiu aquele negocinho doão, a quantidade de vezes que eu mandei ele como é que se diz? Ele multiplicar. Então eu fiz lá aquele sinalzinho vezes 20, ele imprimiu aquele bichinho 20 vezes. A mesma coisa o sinal de menor, e aqui ele simplesmente jogou pra gente, olha só, o tipo dos dados, né? Primeira variável do tipo string, a segunda inteira e a terceira tipo flutuante. A gente pode até voltar aqui, ó, deixa eu abrir lá e adicionar aquela variável. Aquela variável usa o true. Perceba que o true ele ficou de outra cor. Então, print usa slack aqui, print type usa slack. Olha só, então deixa eu limpar a tela. Então, agora sim, ó, true, e aqui embaixo ele bool, ou seja, tipo booleano. Isso é o interpretador do Python 2. A gente pode muito bem vir aqui depois do Python, adicionar o 3, que a gente vai usar o interpretador do Python 3, né? Aparentemente ele está igual, mas em alguns casos fica diferente. No futuro a gente pode ver alguns casos que fica um pouco diferente a saída de dados, tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui ele deu como tipo, ó, no Python 2, ele deu pra gente aqui o tipo, né? E em seguida ele deu o tipo de dado que está sendo usado. No Python 3 ele já lida como se fosse uma classe, né? Como que se a minha variável Fábio Carneiro fosse uma classe do tipo string, classe do tipo int, aqui em cima ele declara o tipo, né? Então é isso daí, eu acho que por hora já é o suficiente. Vocês aprenderam o que são os tipos primitivos, vocês aprenderam como a função de print e a função type.
Vocês aprenderam como que vocês fazem para o interpretador executar um arquivo e coisas básicas e importantes, tá? Então, segunda-feira que vem a gente vê com mais conteúdo, beleza? Forte abraço, um beijo no fundo do seu coração. Deixa um comentário aí, deixa seu joinha e se inscreva pra gente chegar aí e ultrapassar os 1000 inscritos. Dá aquela força pra gente. Forte abraço e fui.